Boa noite, irmãos, que a graça e a paz sejam com todos, amém? Nós vamos nesta noite dar continuidade ao nosso estudo. Desta vez nós vamos estar estudando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando nós temos a oportunidade de estar estudando o capítulo 1 deste livro. Então nós agradecemos a todos que nos assistem, aos que estão conosco, nos acompanhando às quartas-feiras, nos nossos estudos bíblicos. Então nós louvamos a Deus pela sua presença, pela sua audiência e pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um de vocês. Que Deus o abençoe, Deus possa fortalecê-los cada vez mais. Nós vamos orar e logo após a oração nós vamos louvar ao Senhor com um cântico Grande é o Senhor. Amém? Então vamos orar para darmos início assim ao nosso estudo nesta noite. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, nós te louvamos grato mais uma vez pelas nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos novamente na Tua presença, ó Deus, estudando assim a Tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça a fé, que o Senhor nos ajude a compreensão de cada texto que é lido, ó Deus, e que o nosso coração possa receber a Tua palavra com sabedoria, ó Deus amado, e acima de tudo, de forma que possamos viver a mesma nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Vamos ouvir então o hino, o cântico Grande é o Senhor. Vamos entoar o cântico Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém? Deus abençoe. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos estar lendo todo esse capítulo. Esse livro é pequeno, ele tem apenas 3 capítulos, quando Paulo vai aqui escrever essa segunda carta a esses irmãos, e desta feita ele vai aqui agora dar graças a Deus pela vida dos irmãos continuarem fiéis à palavra do Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus. Aqui começa Paulo dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos à face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações e que sintamos fortalecidos pelo Senhor nesse texto. O apóstolo Paulo, ao escrever essa segunda carta aos Tessalonicenses, ele dá graças a Deus aqui, ele começa dizendo graças a Deus pelo comportamento fiel, exatamente em situações de lutas e dificuldades que os Tessalonicenses estavam exatamente passando. Então o exemplo dos Tessalonicenses era um estímulo para as igrejas ali. Então Paulo está exatamente dando graças a Deus por esse exemplo que eles estavam, além da dificuldade que estavam passando, eles continuavam fiéis ao Senhor. E Paulo vai aqui descrever exatamente de forma veemente aqui sobre o castigo, né, de Deus para aqueles que não conhecem a Cristo e a sua segunda vinda. Então o apóstolo ele vai tratar disso e vai falar também de como Deus glorificará os seus santos que creram, né, e permanecem firmes na missão exatamente do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo ele ora a Deus para que o Senhor possa cumprir o seu bom propósito na vida dos Tessalonicenses aqui, de forma gloriosa. E aí ele termina: em nome de Jesus seja glorificado as vidas de cada um dos Tessalonicenses. Então Paulo ele faz essa abertura aqui exatamente tratando disso na sua segunda carta, quando ele vai aqui advertir, né, primeiro ele dá graças a Deus pelo sofrimento dos irmãos e pela fidelidade deles,
mas vai também exatamente tratar exatamente sobre o castigo de Deus para aqueles que não conheciam a Cristo e a sua segunda vinda. Então é uma carta pequena, mas é uma carta muito rica, de muita instrução e de muito ensinamento para nós. Então o apóstolo, o versículo 1 aqui, o versículo 1 e o versículo 2 desse texto, ele vai começar dizendo: Paulo, Silvano e Tito, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele vai falar Paulo, Silvano e Timóteo aqui também. Eles foram autores da primeira carta aos Tessalonicenses. E aí, Silvano aqui, que Paulo chama de Silvano, é o nome de Silas em latim. E ele estava aqui, Silvano está desde a segunda viagem de Paulo, missionária, certo? Está com ele, foi junto com ele, esteve com ele, foram os fundadores da igreja de Tessalônica, né, os Tessalonicenses, e ele está lá junto com ele. Por isso, no segundo versículo, ele vai dizer: graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Essa é uma saudação que sempre o apóstolo Paulo dirige às igrejas e aos líderes dela. Ele vai tratar exatamente nesse contexto aí de graça e paz a vós outros, irmãos. É uma saudação constante do apóstolo às igrejas, aos líderes, quando ele vai tratar que graça é o favor exatamente merecido que os cristãos recebem através de Jesus Cristo. Então, e quando ele diz a paz também, a paz convosco, a paz é a reconciliação do homem com Deus. Por isso o apóstolo traz, e os tessalonicenses aqui reconheciam a graça e a paz exatamente de Deus acima de todas as coisas, de todas as adversidades que eles estavam passando. Então, era a graça de Deus que os sustentavam. Por isso o apóstolo ele começa exatamente tratando nesse contexto, saudando os irmãos, tá? Dando graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai cada vez mais aumentando. Então o apóstolo trata isso com muita clareza àqueles irmãos. No versículo 3, quando ele vai falar das ações de graça, quando ele vai dizer exatamente: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Paulo aqui ele louva a Deus pela vida dos Tessalonicenses, pois mesmo diante das dificuldades, das tribulações, das perseguições, a fé dos Tessalonicenses, eles fortaleciam-se cada vez mais eles eram fortalecidos, e a comunhão, o amor era íntimo, sincero entre eles. Por isso o apóstolo ele faz aqui exatamente este comentário com relação, quando ele diz que o vosso amor, certo, mútuo de uns para com os outros estava aumentando. E aí ele vai exatamente tratar disso. É uma das coisas da igreja tessalônica, a união deles ali, certo? O amor que eles tinham uns para com os outros, e isso aumentava cada dia mais. Por isso o apóstolo louva a Deus pela vida daqueles irmãos, quando eles estão ali exatamente cada vez mais unidos, cada vez mais fortes no Senhor, cada vez mais preparados, tá? A tal ponto, conforme o versículo 4, ele vai dizer que a tal ponto que nós mesmos, ele, Paulo, Silvano, Timóteo, eles mesmos, certo? Ele vai dizer que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, o próprio apóstolo ele vai dizer, olha, ele está alegre por eles a tal ponto deles mesmos se gloriarem, neles, exatamente nas igrejas de Deus, à vista das coisas que eles estavam passando, certo? E exatamente o que a gente pode entender aqui é que durante a perseguição é que a nossa fé exatamente é provada. É nas perseguições, é nos momentos difíceis que ela é provada. E ali os irmãos tessalonicenses, durante esse momento de prova da fé deles ali, eles se revelavam, eles mostravam cada vez mais o crescimento deles, a ponto do apóstolo exatamente testemunhá-los como exemplo a outras igrejas, certo? Da forma como eles estavam vivendo e crescendo, mesmo naquele momento de adversidade, naquele momento difíceis que eles estavam passando. Por isso Paulo aqui vai tratar disso com eles, alegre, muito feliz pelo que eles estão passando e suportando tudo aquilo com amor, com alegria, com firmeza na fé, jamais esmorecidos. Por isso Paulo vai falar a respeito disso para eles e tratar, dando esse exemplo deles a outras igrejas
de forma que ele vai tratar no versículo 5, quando ele trata aqui no versículo 5, ele vai dizer, olha, é um sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então, no versículo 6 ele completa, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos tribulam. Então Paulo ele vai dizer para os irmãos aqui, com relação ao justo juízo de Deus, que é sobre eles ali, né, os que perseguem, ele vai dizer, olha, o justo juízo de Deus vai ser sobre aqueles que vos perseguem, certo? Persegue o justo de Deus, pois dignos são os justos do reino de Deus. Então Paulo ele vai falar isso para os irmãos, olha irmãos, não se preocupem, não tenham medo, porque o justo juízo de Deus será exatamente contra esses que vos perseguem, contra esses que vos atribulam, contra esses que estão aí zombando de vocês. Não tenham medo, porque o Senhor não falhará, o Senhor será justo com relação a tudo isso. Então, Paulo, além dessa alegria dos irmãos permanecerem na fé, ele vai também chamar a atenção dos irmãos para esse cuidado deles não esmorecerem, deles não fraquejarem, porque o Senhor seria com eles, o Senhor jamais nos abandonaria e o Senhor jamais nos abandonará. Por isso, Paulo trata com muita alegria aos Tessalonicenses desse texto. E o versículo 7 aqui, o apóstolo vai dizer exatamente, e a vós outros que sois atribulados, ele vai dizer que os que estão atribulando terão o juízo justo do Senhor, e aqueles que estão sendo atribulados, ele vai dizer no versículo 7, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos do seu poder. E o versículo 8 diz, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então Paulo ele vai dizer, olha, a vocês que estão sendo atribulados, terão alívio juntamente com eles, porque eles já sabiam do que eles tinham passado e do que eles estavam passando, e ele vai falar isso para os Tessalonicenses, olha, vocês não se preocupem, vocês que estão sendo atribulados, porque eles terão alívio juntamente com ele, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo. Então tudo isso vai acabar, certo? Com os anjos em seu poder. Isso será o consolo de todos vocês que estão sendo atribulados, de vocês que estão sofrendo tudo isso, certo? Então Paulo ele vai tratar disso com os irmãos. Ó, estes, no versículo vai dizer, ó, estes sofrerão, os que estão atribulando vocês, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então serão banidos, eles terão uma eterna destruição na vida deles. Tá? Então a vitória do crente, Paulo diz que a vitória do crente é no grande dia do Senhor. Essa é a vitória maior. Jesus vai se manifestar, ele se manifestará a sua glória. E os que creram e obedeceram ao seu chamado, irá encontrar com ele nos ares. E para aqueles que não creram, o apóstolo está dizendo, certo? Que não crerem e fizeram pouco caso ali dos irmãos dos Tessalonicenses, ele vai tratar disso, certo? Com o sacrifício de Cristo, sofrerão a segunda morte, que é a morte eterna. Então, a promessa que Paulo está tratando para eles aqui, conforme o Evangelho, ele está dizendo aqui que a vitória do crente é no grande dia do Senhor, e a derrota daqueles que estão ali sufocando os irmãos, atribulando os irmãos, é exatamente a morte eterna, porque eles não creram no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, no que o Senhor sofreu, e aí eles serão banidos da face do Senhor. O versículo 10, aqui o apóstolo tratando os irmãos, ele vai dizer, olha, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. E o versículo 11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder, ele vai dizer com poder, todo o propósito de bondade e obra da fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós,
e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo ele vai dizer para os irmãos, quando vier para ser glorificado os seus santos, ele vai ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então todos que creram em Jesus e vivem os princípios bíblicos serão glorificados no Senhor Jesus Cristo, no grande dia da vinda do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui ele estava dizendo, olha, eu vou continuar orando por vós. Orava sempre pelos Tessalonicenses, para que eles pudessem persistirem, continuarem glorificando a Deus até a vinda do Senhor. Que eles jamais desistissem. A oração do apóstolo que é essa para eles. Ele vai dizer, olha, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos. Ele vai dizer, vos torne dignos da sua vocação e cumpram com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então, Paulo ele vai dizer, olha, não cesse, porque vocês serão recompensados no grande dia do Senhor. É o que ele está dizendo aqui. Eu vou continuar orando por vocês, certo? E ele vai dizer, olha, eu vou orar por vocês para que vocês continuem fortes, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele. É o que Paulo está dizendo para eles, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles sejam glorificados no Senhor e o Senhor neles. Então isso, irmão, é uma promessa de Deus aos que continuarem firmes, aos que continuarem com esse propósito de continuar servindo ao Senhor, mesmo no momento de tribulação, mesmo nos momentos de dificuldade. Então a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é uma carta pequena, de capítulos pequenos, mas de grande eficácia para o aprendizado do cristão, quando a gente olha atentamente para as promessas do Senhor, diante daqueles que estão persistindo, daqueles que continuarão servindo ao Senhor. Que Deus possa nos fortalecer, que nós possamos ser servidos pelo Senhor, se nós continuarmos firmes até o fim. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém? Que Deus nos abençoe nesse pequeno estudo, nesse pequeno capítulo. Na próxima quarta nós estaremos dando continuidade no segundo capítulo, quando Paulo vai tratar da vinda do Senhor e a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Então, que Deus abençoe e que a gente possa, nesse propósito de continuar servindo a Deus. Nós vamos orar e vamos assim concluir o estudo dessa noite, agradecido a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, de continuarmos lendo a palavra do Senhor e estudando um pouco sobre ela. Vamos orar, nós convidamos a todos que estão nos assistindo a orarmos neste momento. Amado Deus, eterno Pai, nós te damos graça mais uma vez por esta oportunidade, por este momento tão ímpar nas nossas vidas, de privilégio que temos de abrir a Tua Palavra e entender a mensagem do Senhor aos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, pelas nossas vidas, pela vida da Tua igreja, pela vida do Teu povo. Que o Senhor continue abençoando, dando força, Deus, acrescentando a fé cada vez mais, para que continuemos firmes num propósito segundo a Tua Palavra. Ó Deus, de mesmo no momento difíceis, no momento de tribulação, não sejamos esmorecidos e nem fraquejados, mas sim fortalecidos pelo Senhor. Toma conta, ó Deus, das nossas vidas, nos ajuda a sermos fortes no Senhor. Nos abençoe, ó Deus, nesta noite, nos fortalecendo, ó Deus, cada vez mais. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.